Estive aqui pensando esses dias no quanto a nossa vida é balizada pelos padrões vividos pelos nossos pais. O quanto as mesmas histórias se repetem parecendo apenas trocar de endereço. É como se tudo isso de alguma forma estivesse enraizado dentro dos nossos corações, nos impedindo de fazer novas escolhas. Parece que antes mesmo de escolhermos algo dentro da gente, escolhe por nós. E quando percebemos, estamos vivendo os mesmos padrões destrutivos. Mas afinal de contas, é possível mudar isso? E aí, vocês estão bom? Eu me chamo Cristiano e esse aqui é o canal inteiro. Sejam muito bem-vindos. Na minha família, todos os homens são assim. Meu avô fez isso com meu pai fez isso comigo, provavelmente eu farei isso com os meus filhos. Os casamentos da nossa família nunca deram certo. Isso vem de gerações. Pare por um momento. Escute essas frases com atenção. Perceba o peso que elas carregam. Agora, responda com honestidade. Você já disse isso alguma vez? Você já pensou assim, sem dizer em voz alta? Você já usou sua história como justificativa para permanecer exatamente onde você está? Quando certos comportamentos se repetem dentro de uma família, é fácil aceitar a repetição como destino. O abandono se repete, a agressividade se repete, a frieza se repete, o vício se repete, a infidelidade se repete, a fuga dos conflitos se repete. E pouco a pouco, aquilo que deveria causar indignação passa a ser tratado como inevitável, como se fosse apenas uma característica da família, como se fosse algo que ninguém consegue mudar, como se fosse mais seguro aceitar do que confrontar. Mas você precisa ouvir isso com clareza. Repetição não é destino. História não é sentença. Ezequiel 18 confronta diretamente essa mentalidade. O povo dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Em outras palavras, estamos assim por causa deles. Não temos escolha, somos vítimas de uma história que não escrevemos. Mas Deus responde e a resposta não é confortável. Ele não nega que o pecado gera consequências. Ele não ignora que as decisões de uma geração atingem a outra. Ele não finge que o passado não importa, mas ele recusa a ideia de que você está condenado a repetir. Ele recusa a ideia de que você pode se esconder atrás do passado. Ele recusa a ideia de que sua responsabilidade foi anulada. Ezequiel apresenta 3 gerações: um homem justo, um filho que escolhe o mal e um neto que olha para o erro do pai e decide não seguir o mesmo caminho. Perceba isso com atenção. O neto cresceu vendo o erro. Ele foi exposto ao padrão. Ele conhecia o caminho errado, mas ele não foi obrigado a seguir. Ele foi confrontado pela história e decidiu diferente. Isso muda tudo, porque mostra que influência não é destino, exposição não é condenação, história não é prisão. Agora a pergunta precisa ser feita a você. Você está apenas repetindo ou está examinando? Você está apenas justificando ou está confrontando? Você está apenas reagindo ao que recebeu ou está escolhendo que vai continuar? O texto é direto. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carrega a culpa do pai, mas também não pode usar o pai como desculpa para continuar pecando. Isso é sério, porque tira de você a possibilidade de se esconder. Você pode ter recebido feridas, pode ter recebido padrões destrutivos, pode ter aprendido formas erradas de amar, de liderar, de reagir, pode ter crescido em um ambiente onde o erro era normalizado, mas você não recebeu autorização para perpetuar isso. O passado influencia, mas não governa. O passado pesa, mas não decide. E talvez você precise admitir algo difícil. Algumas coisas que você critica na sua família já estão aparecendo em você. Talvez de forma mais sutil, talvez com outra linguagem, talvez com outra aparência, mas estão lá. Então pare de chamar de normal aquilo que é destrutivo. Pare de suavizar aquilo que precisa ser confrontado. Pare de proteger padrões que estão ferindo pessoas ao seu redor. Pare de dizer: eu sou assim mesmo, como se isso resolvesse alguma coisa. Talvez você tenha crescido vendo gritos e hoje você grita. Talvez você tenha crescido vendo silêncio como punição e hoje você se cala para ferir. Talvez tenha crescido sem afeto e hoje você não sabe demonstrar amor. Talvez tenha crescido em um ambiente de controle e hoje você controla tudo ao seu redor. Talvez tenha crescido vendo irresponsabilidades e hoje você foge de compromissos. Mas escute com atenção. Entender de onde você veio não justifica permanecer onde você está. Aquilo que você não confronta, você transmite. Aquilo que você não trata, você entrega.
Aquilo que você não rompe, você perpetua. E isso não acontece de forma consciente na maioria das vezes. Você não acorda dizendo, hoje eu vou repetir os erros da minha família. Você apenas reage, apenas responde como aprendeu. Você apenas reproduz o que foi normalizado. E quando percebe, já está fazendo com os outros aquilo que fizeram com você. Talvez você esteja fazendo isso agora, nesse exato momento. Talvez você esteja repetindo com seus filhos aquilo que jurou nunca repetir. Talvez esteja reproduzindo o mesmo controle, a mesma dureza, a mesma ausência, apenas com outra aparência. Você mudou a forma, mas manteve a essência. Isso precisa ser interrompido. Não amanhã, agora. Romper um padrão não é apenas evitar um comportamento visível, é confrontar a lógica que sustenta esse comportamento. É ir além da superfície, é perguntar o que está por trás das suas reações. Pergunte a si mesmo, o que eu aprendi sobre poder? O que eu aprendi sobre amor? O que eu aprendi sobre autoridade? O que eu aprendi sobre fraqueza? Como eu reajo quando sou contrariado? Como eu trato quem depende de mim? Como eu respondo quando erro? Eu peço perdão ou eu me justifico? Eu escuto ou eu imponho? Eu acolho ou eu afasto? Essas respostas revelam muito mais do que você imagina e ignorá-las não vai protegê-lo. Vai apenas garantir que você continue igual. Você pode até honrar sua história, pode reconhecer o que foi bom, pode agradecer pelo que recebeu, mas não confunda a honra com conivência. Não chame erro de virtude. Não transforme dor em tradição. Não perpetue aquilo que destrói. Talvez quem te feriu também tenha sido ferido. Talvez tenha feito o que fez com as ferramentas que tinha. Talvez nunca tenha aprendido outra forma de viver. Isso pode explicar, mas não justifica. E principalmente não obriga você a continuar. Chega um momento em que a pergunta muda, deixa de ser o que fizeram comigo e passa a ser o que eu estou fazendo com isso. E essa é uma pergunta que ninguém pode responder por você. Ezequiel 18 aponta para mudança, para ruptura, para responsabilidade. O perverso pode abandonar os seus caminhos. Isso significa que você pode mudar, mas mudança exige decisão, exige arrependimento, exige confronto, exige humildade, exige ajuda, exige tempo, exige consistência. Não será automático, não será fácil, mas será necessário. O Evangelho não apenas perdoa o passado, ele confronta o presente. Ele chama você para uma nova direção. Cristo não ignora a sua história, mas também não permite que ela continue sendo sua desculpa. Ele se apresenta como um novo ponto de partida, um ponto onde você pode parar de repetir, um ponto onde você pode começar a reconstruir, um ponto onde você pode aprender uma nova forma de viver. Isso exige uma resposta. Talvez você já tenha falhado, talvez já tenha ferido, talvez já tenha repetido, talvez já tenha se tornado aquilo que você mais criticava, mas isso não precisa continuar. Você pode parar, pode reconhecer, pode pedir perdão, pode buscar ajuda, pode aprender um novo caminho, pode decidir que aquilo termina em você, porque alguém precisa interromper esse ciclo. Alguém precisa dizer, até aqui, chega. Alguém precisa assumir a responsabilidade que outros evitaram. Alguém precisa escolher diferente. E essa pessoa pode ser você. Então não saia daqui apenas refletindo. Saia decidido a confrontar, decidido a mudar, decidido a não entregar aos seus filhos aquilo que feriu você, decidido a não transformar dor em herança, decidido a não perpetuar aquilo que destrói. Porque no fim, a pergunta permanece e ela exige uma resposta honesta. Qual padrão vai morrer hoje em você?